Olá! Uhum. Olá, Boa boa noite. noite! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão nessa segunda-feira? Estão nos ouvindo? Estão nos vendo? Pessoal entrando, sejam muito bem-vindos. Uma noite muito agradável, né? E aí, Claudinha, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, que bom ver você aqui. Obrigada, gente. Bom ver vocês também. Bom demais. É, Olá, Noite. Que legal, Lucila, Neiva. Dando 5 minutinhos para o pessoal entrar. Sejam todos muito bem-vindos. e boa noite, Sossô! Oi, Boa noite. Obrigada. Está nos ouvindo bem aí, filha? sim. Que bom. Que bom ter você, Sossô. Tudo bem, Érica? E o Oi, nosso amigo? querida. Ah, Alberto está por aí? Tudo bem? Tá tentando entrar. Que Oi, legal. tá. Oi, querida. Saudades de você, sabia? Eu também. Ah, vamos marcar logo de novo alguma coisa. Maravilha, pessoal. Eu só estou aguardando 2 minutinhos. Pessoal entrar, acostumando, porque estava acostumado a entrar de quinta-feira, então está se adaptando, né? Mas é normal e a gente assim está com o coração realmente cheio da graça e muito felizes pela oportunidade da gente partilhar esse tempo gostoso com vocês. Obrigada. Eu só estou consultando aqui rapidamente. Sim. Nós já vamos iniciar. E hoje o tema é o poder da unidade, poder da unidade. Alguém gostaria de falar? Tem ideia do que a gente vai, sobre o que a gente vai dissertar essa noite? Sobre união. É sobre união. União. O papai vai, inclusive, explicar a diferença, porque tem um gapzinho aí, a diferença entre união e unidade. Pronto, Tá? vamos. Pronto, pessoal. Aí. Pega esse aqui. Eu vou tentar. Vai lá. Pega esse aqui. Pega aí. Vou tentar liberar. Fala, meu amigo. Alberto, boa noite. Não tem tanta coisa assim. Vai lá. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Alberto? Oi, tudo bem com vocês? Tudo Tudo bom? bom? Estavam tentando liberar espaço no meu lá que não coube o Zoom. Sim, Vocês estão bem? Estamos estamos, bem, graças graças a a Deus. Deus. Tudo certo. E nós já vamos iniciar em 1 minutinho, né, nossa reunião. E é muito bom ter você aqui, viu, Alberto, Érica, Neiva, Obrigado, Lucila, obrigado. Sofia, Rosângela. Sim. Sejam muito bem-vindos. Bom demais estar com todos vocês aqui. Algumas pessoas vão atrasar um pouquinho, mas às 21h05 nós iniciamos. Rosângela, seja muito bem-vinda, boa noite.
Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, então? Não sei se vocês estão aí com um bloquinho de anotações, caderno, né? Boa noite, Rô. Caderno de Pessoal, anotação. fiquem muito à vontade. Esse encontro aqui, ele estava acontecendo às quintas-feiras e fizemos as 4 quintas, né, do mês de janeiro. E foi um tempo muito precioso que nós tivemos juntos aqui. E agora nós estamos iniciando, né, a, toda segunda-feira às 21 horas. Nós vamos fazer esse encontro das 21 às 22, tá? Então, temos certeza que será um tempo muito importante, muito precioso, que vamos passar juntos. E convido vocês a se sentirem de fato em casa, muito à vontade, tá bom? Onde nós vamos conversar bastante e temos certeza que será assim muito edificante, muito precioso. Nós queremos falar de um tema fundamental para as nossas vidas: relacionamentos, né? Relacionar é para todos nós. E que tal desenvolvermos habilidades nas relações? Isso é muito importante, né? Se desenvolvermos habilidades para nos relacionarmos com o cônjuge, com os filhos, com amigos, chefe, funcionários e assim por diante. Sim. E eu quero colocar aqui a nossa apresentação. Eu não sei mexer muito aqui ainda na plataforma, mas aos poucos nós vamos nos entendendo, tá bom, pessoal? Só um instante, por favor. Acho que o seu tá ligado. O som. Ah, deixa eu já ver aqui, peraí, só um minutinho. Tá dando um eco, né? Isso. Só um instante. Pessoal, está nos ouvindo? Estão nos ouvindo? Desculpa. Estamos vendo? Sim? Maravilha. Damos início hoje, então, ao mestrado dos relacionamentos. Eu só estou desconectando aqui. Estamos dando início, então, ao mestrado dos relacionamentos. Muito boa noite a todos. E queremos aqui, com muito carinho, compartilhar com vocês um pouco, né, sobre esse tema que é fundamental e muito importante. Gente, olha só que interessante aqui, né? Alguns dados para gerarmos uma consciência maior a respeito do que vem acontecendo nos nossos dias, né? Nós colocamos aqui essas estatísticas de como andam as relações. Para você que está casado, para você que é solteiro, para você que está namorando, para você que é noivo, nós acreditamos ser muito importante essa conscientização, porque a partir de então você passa a construir um cenário diferente, né? Diante desse que os nossos dias vêm apresentando, né? Olha só, dados do Registro Civil mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos e 420 mil divórcios em 2022. Praticamente, né, um para um aí, né, 50% desses que se casaram
se divorciaram. 90% dos brasileiros vivem alguma crise no casamento. 85% dos brasileiros não se sentem realizados nos relacionamentos. 65% dos filhos não se sentem amados por seus pais e vice-versa. E a partir de 2022, praticamente 50% dos casamentos terminam em divórcio no Brasil. Gente, é claro que essa porcentagem aqui, ela vem, infelizmente, aumentando, né? Esses são os dados mais atuais, mas se passaram aí 3 anos e, infelizmente, né, como terapeutas que somos, nós temos sentido e percebido, assim, na pele o que vem acontecendo e um dos motivos, né, que nos trouxe ao mestrado dos relacionamentos é justamente remarmos contra a maré, nos fortalecermos, nos unirmos para modificarmos de algum modo esses números aqui, né? Isso. Olha só, para refletir um pouquinho. O que vocês acharam desses números? Vamos refletir por que vocês acreditam que isso acontece, como poderiam ser evitados e o que será que está faltando? Alguém gostaria de comentar um pouco a respeito do que compartilhamos aqui? O que vocês acharam? Por que vocês acreditam que isso esteja acontecendo? Como poderiam ser evitados? Alguém gostaria de falar um pouquinho? Sim? Não? Ninguém? Os números são muito altos. Falta amor no mundo. É alarmante Pessoas, não mesmo. do mundo. É por aí. Muito bom, Cláudia. São números realmente, assim, de certo modo, né, preocupantes, porque eles vêm aumentando a cada dia que passa, né? E há 3 anos atrás, a cada 2 casamentos, um terminava em divórcio, né? Então, 50% dos relacionamentos. Qual que é a nossa ideia aqui, amigos? Ajudamos casais a viverem o melhor do relacionamento antes que a morte os separe. Qual que é a nossa ideia aqui, tá? Bom, muito provavelmente essa frase é muito comum, só que um pouco diferente do que apresentamos aqui, né? A frase comum é até que a morte os separe. E a nossa proposta é antes que a morte os separe. Bom, mas como assim, né? Antes que a morte os separe. E aí começa a nossa trajetória aqui, né? Existem algumas mortes que nós chamamos de falência múltipla, né? Os órgãos, na verdade, a gente elencou aqui algumas mortes que elas vão acontecendo, né, antes de dar essa perda total do relacionamento. Vai dando sinais. Então, olha que interessante, a morte do respeito, a morte da amizade, a morte da comunicação, do companheirismo, admiração, morte dos sonhos, da transparência, morte das prioridades, da conexão, criatividade, intimidade, fidelidade, empatia, morte da confiança, morte do perdão e morte da alegria. Aqui são algumas, né? Claro que a lista aí se estende, mas qual é, assim, o fator principal que queremos aqui compartilhar? Você que tem pet em casa, né? Eu te pergunto, por que você alimenta o seu pet? Alguém pode responder? Ação Por que você alimenta seu pet? para ele não morrer. Para ele não morrer. Muito bom, filha. Excelente.
E Claudinha, eu sei que a Claudinha tem pet em casa. Claudinha, por que você cuida do seu pet? Então, em particular, o Max, eu dou a melhor ração para ele. Faço tudo que tem. Eu vou trabalhar, deixo o circulador de ar ligado o dia inteiro, luz acesa, brinquedinho, deixava o louvor ligado para ele ouvir. O Oh, pessoal do escritório tirava sarro, falou: você vai chegar em casa, o cachorro vai estar com as patinhas para cima, louvando, né? Mas eu faço assim, é uma raça muito brava, é o Chow Chow. E o Max, ele está com 10 anos, ele é um bebê, por quê? Porque eu trato ele com muito amor, sabe? Uma relação, uma relação, mãe e filho. Tá dormindo aqui do lado, mas é um bonzinho. Mas assim, é o amor, a base da relação é o amor. Porque tinha um outro antes dele que não rolou amor. Olha só que interessante, né? Nós pensamos assim, nós alimentamos porque nós amamos, nós alimentamos o nosso pet porque nós não queremos que ele morra, né? E se nós enxergarmos o relacionamento como um organismo vivo, nós vamos cuidar, nós vamos alimentar, nós vamos dar o melhor. a atenção merecida, o melhor, né? Isso é muito importante. Então, enxergar dessa maneira, enxergar dessa forma, você vai ter uma consciência de que você precisa alimentar, cuidar, priorizar. Zelar, exatamente. Existe essa ideia da responsabilidade por um organismo vivo. E aí, meu povo, deixa eu só ver aqui, porque eu estou pondo para mudar Aí, agora, sim. Nós queremos utilizar aqui como base esse texto. Nós queremos hoje falar um pouquinho sobre a morte do nós e, em contrapartida, falar sobre o poder da unidade. Mateus 19, não sei se todos aqui acreditam, né, na Bíblia como um livro de princípios milenares, mas nós queremos falar aqui um pouquinho de princípios milenares, um pouquinho de neurociência, um pouquinho de algumas estatísticas, né, dos nossos dias. E em Mateus 19, dos versículos 3 até o versículo 6, diz o seguinte: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Olha que interessante, né? Nós vamos falar um pouquinho da unidade, a morte do nós e o poder da unidade. o Gente, antídoto, né? isso, nós queremos apresentar exatamente isso para vocês. Olha que interessante essa informação aqui. Lê para a gente, Bran. De acordo com o dicionário, a palavra união, do latim unio, é o ato ou efeito de unir, agrupamento, associação, ligação. Já a palavra unidade, do latim unitas, significa uniformidade, coerência, característica do que forma um todo orgânico. A união é o ajuntamento, a unidade vai além, é estar em um constante processo de renúncia do eu na busca pelo objetivo mesmo, do mesmo. Então, olha que interessante Do isso, todo, né? né?
Por que que nós colocamos ali uma figurinha, uma imagem, né, do saco de batatas, né? Essas batatas, elas estão em união ou em unidade? Alguém arrisca aí? Em união. Em união, Sossô, muito bom. Elas estão em união. A partir do momento, né, que elas forem transformadas em um purê de batatas, por exemplo, elas estarão em unidade. Então, se de repente aquele saquinho ali, aquele saco, né, que une as batatas for cortado, se estragar, enfim, for aberto, nós podemos separar essas batatas, né? Mas a partir do momento que elas passam por um processo e se tornam um purê, Passam pelo fogo. aí sim chegamos, né, à unidade, onde nós não sabemos quem é quem, né? Estão juntas e misturadas. Uma massa só. E é interessante, né? Porque aqui, nesses versículos que compartilhamos, observem a última parte aí, né? Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E antes disso, fala um pouquinho em uma só carne, né? Então nós podemos pensar assim, não, mas aqui fala a respeito de união. Mas quando ele enfatiza o uma só carne, ele está enfatizando a unidade. É, o indivisível, né? Se dói nele, tem que doer em mim. E uma coisa que eu acredito aqui e acho muito interessante, né? Nessa última frase, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Muitos pensam que está dizendo ali a quem Deus uniu, né? Quem Deus uniu, não separe o homem. E na verdade é o quê? Quando ele fala ali a respeito do o quê, ele fala da aliança, né? Se pegarmos, por exemplo, a aliança aqui, né, do nosso dedo, que é um símbolo, né? Ela não tem começo, meio e fim, é uma coisa só, né? É exatamente sobre isso. Então, o que Deus fala nessa última frase aqui é a respeito da aliança, a respeito do casamento, né? E não quem Deus uniu, mas o que Deus uniu. Quem é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade de cada um de nós. Estávamos falando com a Sossô agora há pouco, né? Filha, olha, a única pessoa que você vai poder escolher na sua vida é com quem você vai se casar. Você não escolhe os seus pais, os seus cunhados, os seus primos, os seus Irmão, filhos, né? Mas nós temos essa autonomia para escolhermos com quem nós vamos partilhar a nossa vida. Vamos seguir aqui, gente. morte do nós e o poder da unidade. União significa estar junto, em conjunto, pode ser temporária, pode ser uma forma de relacionamento, como uma união estável. Unidade significa estar em harmonia, com o mesmo objetivo, significa abrir mão do pensamento individual para caminhar em coletividade. Olha que interessante isso, se vocês quiserem tirar um print, né? O poder da unidade, né? Harmonia, mesmo objetivo, abrir mão do pensamento individual, isso é muito importante, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente a respeito disso, porque se não estivermos, né, num alinhamento de expectativas, objetivos, valores, né, propósitos, é muito provável, né, que essa relação esteja fadada aí ao término, ao fracasso, né? Falando um pouquinho ainda da morte do nós, a unidade no casamento é a integração entre os cônjuges em todos os aspectos, como o emocional, físico e espiritual. É um vínculo que transcende o aspecto físico e se manifesta através de atitudes e comportamentos que demonstram amor
e carinho. É interessante, eu sei que temos amigos aqui, né, nessa reunião, que ainda não são casados, né, por enquanto. Mas é muito bom ver vocês aqui se permitindo, estando conosco. Por que que é muito importante esse passo, né? Esse preparo, você estar disposto e exposto a esse conteúdo. Eu acho incrível que no início, lá em Gênesis, quando Deus ele vai criar, ele usa a palavra, né, para criar. E ele começa ali, através da palavra, a criar. Haja, haja, haja. E à medida que ele vai criando, a Bíblia descreve que, logo em seguida, né, diz assim: e viu Deus que era bom. Ou seja, antes de Deus ver, ele falou. Então, quando você se dispõe ao que está sendo dito, quando você compartilha, quando você interage, quando você fala como se já fosse, o próximo passo é muito provável que seja a manifestação do que você está expressando, tá? Então, assim, olha que interessante. Deus falou para ver. Nós, muitas vezes, né, queremos ver para depois falar. Então, parabéns para aqueles que estão aí dispostos, né, a contribuírem aqui, a participarem. Acreditamos que é um caminho muito promissor. Vamos trazer alguns dados aqui, gente. O que a ciência fala a respeito, alguns especialistas, estudiosos. Estudos da Universidade de Harvard mostram que casais que mantêm uma atitude positiva e focada no coletivo, né, na comunidade ali, tendem a ser mais resilientes em momentos de crise. A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, sugere que a maneira como os casais se conectam emocionalmente é crucial para a estabilidade do relacionamento. Quando os cônjuges se veem como uma equipe, um time, com confiança mútua, a conexão se fortalece, resultando em uma relação mais estável e segura. E pesquisas da Universidade de Gottman, um dos maiores estudos sobre casamentos, mostram que casais que conseguem resolver desacordos de maneira construtiva e se veem como uma equipe apresentam uma probabilidade de 70% a 80% de estarem felizes em seus casamentos a longo prazo. Olha que incrível isso, gente. O poder da unidade, né? Como é fundamental. Daqui a pouquinho nós já vamos encerrar aqui a parte de apresentação e queremos destrinchar rapidamente alguns pontos com vocês. Vamos falar agora sobre alguns princípios milenares, né? Nós apresentamos aqui dados, neurociência, pesquisas, né, de especialistas. Agora falando um pouquinho dos princípios milenares, né? Amós 3, versículo 3, diz assim: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Olha como é importante, gente, a unidade, né? Porque se houver apenas uma união, o que acontece? Cada uma vai para o seu canto, né? Vai para o seu lado. Poxa, onde nós vamos viajar no carnaval? Eu quero ir para a praia. Montanha. Eu quero ir para a montanha. Então não tem um acordo. Cada uma vai para um canto, né? E deixamos de lutar pelo nós e passamos a priorizar o eu. E aí, por isso é importante andarmos em unidade, né? Priorizarmos o nós. Eclesiastes 4, dos versículos 9 ao 12, diz assim: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta
facilmente. Que incrível, né? Mateus 12, 25. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará, não subsistirá, né? Será destruída. Vocês notaram, gente, inclusive nos princípios milenares, o poder da unidade. Fala um pouco, Bom, amorzinho. aqui a gente vai propor, né, esse exercício para a semana, que é para vocês desenvolverem o hábito de orarem juntos. Então, pelo menos uma vez no dia, vocês vão aí separar alguns minutos e vão exercitar, certo? Esse momento de intimidade com Deus e com o todo. Então, assim, isso vai fortalecer tudo que a gente está trazendo hoje e vocês vão perceber os benefícios. Deixa eu abrir aqui para o pessoal. Estamos ainda aprendendo a lidar aqui com a ferramenta. Turma querida, olha só, nós compartilhamos aqui rapidamente alguns dados, mas para conscientização. Falamos a respeito do poder da unidade. O que nós notamos hoje em dia, né? É muito comum, se você for a um restaurante, as pessoas estão, mas não estão ali juntas, né? Elas estão em união, mas não estão em unidade. É muito comum notarmos isso dentro das relações. Muitas vezes, a pessoa ela sabe muito mais a respeito de um ídolo, de um jogador de futebol, de um ator, mas conhece muito pouco a respeito de si e do parceiro, do cônjuge, né? E com isso, vai ocorrendo o quê? Uma divisão, Distanciamento. uma desconexão. E aí, o que existe de melhor na relação acaba se perdendo aos poucos, né? Muitas vezes, de uma forma assim, inconsciente, isso acaba acontecendo. Por isso que os dados que nós apresentamos, né, dados de especialistas, estudos feitos por grandes universidades, princípios milenares, nós compartilhamos aqui para um aumento da conscientização e para que haja também uma disposição da nossa parte de trabalharmos pelo nós. De desenvolvermos essa habilidade, né? Essa habilidade de viver em comunidade, esse senso, né, de pertencimento, né? Quando você entende a unidade, você entende que você pertence a um todo indivisível e assim é algo que é apaixonante, é como quando a gente tem um time, né? Quando a gente tem uma equipe muito sólida e a gente é apaixonada por aquele espírito de equipe que contagia os outros, que realmente promove mudanças, né? A gente vê realmente ditados como que a união faz a força, mas realmente a força ela está nesse todo indivisível. Quando você entende que você pertence, né, a algo, né? Isso tem total conexão, né? Quando a gente fala aí de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eles falavam, façamos, todos participavam, né? E ali, né, na palavra também, a gente acha que ele, no meio do seu povo, Deus ordenava a sua bênção, né? Então, a gente entender que onde existe unidade, né, Deus ordena a sua bênção, ali ele ordena a bênção. Então, existe um poder,
né? Uma força que está nesse conceito de família, né? Dessa trindade, esse conceito de comunidade, de entendermos que dessa forma a gente não vai se perder, mas vamos ter uma vida eterna. E a proposta, né, pessoal, além desse conteúdo aqui, que podemos até compartilhar depois com vocês a apresentação, é realmente nós aplicarmos. Porque quando nós falamos que sabemos de algo, mas não aplicamos, é como se não soubéssemos. Por isso que o exercício prático aqui, para você que é casado, ore com o seu cônjuge durante essa semana. Esse é o exercício da semana. Ore com o seu cônjuge. Puxa, eu gosto de orar sozinho. Ótimo, tem esse tempo sozinho também. Mas quando nós estamos ali, nós lemos aqui, né, a respeito do cordão de 3 dobras, né? Se forem 3, melhor ainda. Você, o seu parceiro e Deus, né? Isso é fenomenal. É extremamente importante. Para você que ainda não é casado, ore sobre o seu futuro, né? Futuro parceiro, sobre o seu futuro cônjuge. Isso é extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, né? A Sossô, ela já ora pelo esposo dela, né? Né, Sossô? Verdade. É, Que quando a orar antes, Sossô falou né? para mim, oi, filha? Quando a gente ora antes é melhor, né? Tem mais tempo, prepara. Quando a Sossô comentou comigo, né? Eu fiquei assim até assustado, mas isso partiu dela, né? E eu fiquei muito feliz, na verdade, mas assustado, né? Porque assim, meu Deus, minha filha, né? Mas isso é fenomenal, né? Porque Entendimento. se nós, imaginem o seguinte, né? Se você não seleciona muito bem os seus funcionários, você vai ter que gastar muito mais em treinamento depois, certo? Então, se você não faz uma dinâmica, uma seleção muito boa, depois que ele já estiver contratado dentro da equipe, você vai ter que ou investir muito em treinamento, ou ele não vai vingar. Então, imagine o seguinte: se você conseguir essa seletividade, essa clareza, esse olhar da parte de Deus, para iniciar um relacionamento, a tendência é que vocês consigam, né, desenvolver essa relação de uma forma muito mais saudável. Então, que esse namoro, né, se estenda, né, pelo noivado, pelo casamento. Na verdade, é um modus operandi, né? É um estilo de vida. Você entender o que é esse patrocínio positivo, né? Na relação, você está investindo no todo, você está investindo na comunidade, na família, na empresa, no núcleo, né? Então, assim, é um investimento certo, né? De retorno garantido e não existe nada de maior valor, né? Porque são vidas, são pessoas. E nós estamos, amigos, muito felizes por esse tempo que estamos tendo aqui. Pode parecer algo assim, de repente, muito simples, né? Mas acreditamos que esses estímulos aqui, esses encontros, essa troca, fará muita diferença em nossas vidas. Nós teremos aqui outras pessoas falando, especialistas em outros assuntos. A ideia é esse compartilhar, né? Darmos sequência a isso daqui. Então, vem um especialista falar de finanças, uau! Vem outro falar a respeito de, sei lá, um relacionamento duradouro,
outra pessoa falar um pouco a respeito de autoestima na relação. Então, a ideia é essa troca. E assim nós vamos construindo, né, essa relação. Nós entendemos o seguinte, que tanto o casamento como o divórcio parte do pressuposto de uma construção. No divórcio, você constrói um muro. No casamento, você constrói um alicerce, né? Você constrói pontes. Então, isso é fundamental. O cultivo. Como que nós vamos cultivar através dessas reuniões? Um encontro semanal, de no máximo 1 hora, para nós aplicarmos durante a semana. Eu quero ler só mais um texto para vocês. Olha que incrível, né? Primeiro, vocês já pararam para pensar? Imagine o seguinte, dizem aí os teólogos que Noé passou cerca de 100 anos construindo a arca. Olha só, o dilúvio durou aí um pouco mais de 1 ano, mas ele passou 100 anos construindo. Gente, esse cara passou 100 anos construindo, mas sabe quem estava com Noé dentro da arca? Depois que a porta, né, que Deus fechou a porta? A família dele. Isso é incrível, gente. Qualquer um pode duvidar de você. O que eu quero saber de você e da sua família é: vocês estão unidos? Vocês estão em unidade? Vocês concordam? Vocês acreditam um no outro? Porque você pode ser um sucesso no YouTube, no Instagram, ter milhares de seguidores. Mas será que os seus torcem por você, seguem você, acreditam, né? Se reconhecem em você. Dão like quando você fala, curtem aquilo que você fala, porque esse mundo virtual, ele não é o mundo real. E olha que interessante, depois que ele sai da arca com sua família, e você vai ler sobre isso, logo depois, lá no capítulo 11, versículo 6, eles começam a construir uma cidade. Olha só o que diz, Gênesis 11, 6. Todos se uniram e falam a mesma língua. Olha só, todos se uniram e falam a mesma língua. Aqui é Deus dizendo, tá? Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Unidade e a mesma língua. O que Deus está dizendo ali? É claro que a motivação do coração daquelas pessoas, né? Eles estavam construindo uma torre, a Torre de Babel, e a ideia era assim: a gente vai chegar até o céu, né? Nós vamos ser muito grandes. E Deus vai e confunde a língua da turma lá. Mas olha que princípio. Mensagem, né? Onde existir unidade e uma mesma comunicação, não haverá impossível. Não haverá impossibilidades. Unidade e uma comunicação alinhada. É isso. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Hoje a Claudinha perguntou, Claudinha, Gênesis capítulo 11, versículo 6. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Eu estava pensando aqui, comentando com Thaís, né? Imagine dentro da arca. Meu Deus, 1 ano ali dentro, né? Quantos casamentos chegaram ao divórcio durante a quarentena? O número foi recorde. Mas imaginem dentro da arca. Quem que vai alimentar o leão hoje? Sofia, você deu água para o elefante? Olha, Thaís, meu Deus do céu, o pato está fugindo. Gente, para pensar nisso tudo. Se não houver unidade, o povo né, ia se suicidar, sei lá, ia tirar a própria vida. Mas olha a importância da unidade, da comunicação. Porque eu entendo que na unidade você descobre, na verdade, a vida. Porque eu entendo que esse senso de propósito, né? Esse senso de pertencimento, né? Onde você não está mais perdido.
mas você está acolhido, você entendeu que você faz parte de um todo, né? Isso é o que dá todo sentido, é o que dá a paixão de Cristo, né? De dar a própria vida. Então, o que seria, né, essa unidade, né? A unidade, ela está ligada por algo muito maior, né? Que é esse amor, né? Um amor que é o quê? A magnificência de gastar-se na construção do outro, né? Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, que deu a vida em favor de todos, dos amigos, né? Então, assim, quando esse princípio da doação em favor do todo, pelo que você morre, né? Então, quando Jesus ele morre e ressuscita, todos os discípulos, né, são ativados no seu ministério, né? E estão dispostos a dar a vida por aquilo. Isso é um princípio de unidade, é algo pelo que morrer, algo pelo que viver, né? Por quê? Porque você não está mais perdido, você encontrou uma vida eterna. Para finalizar essa parte, a gente bater um papo aqui, abrir para a turma, a gente estava pensando muito sobre algo. Chamam de bênção apostólica, né? Paulo, em uma das suas cartas, ele encerra assim, e geralmente nas igrejas, né, falam também assim, olha, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vocês. Olha que interessante. Quando a gente entra num relacionamento, geralmente a gente entra por conta do amor. Ah, eu tô amando, eu tô apaixonado, eu tô... Que coisa linda. Depois você entende que muito do que você vive ali não é por merecimento. Existe uma graça sobre o casamento. E aí as coisas parecem fluir. Nossa, você acredita? A gente ganhou uma geladeira. Meu Deus, a gente... Certo? Parece que de você dar um passo em direção. Parece não. É muito real isso, né? Você dar um passo na direção da vontade de Deus, começa a brotar assim de todas as partes, né? Recursos, aquilo que você precisa. E muitas vezes não é nem recurso, não são nem recursos materiais que eu estou dizendo, né? De toda ordem. Um conselho, um ombro amigo, um casal de amigos que se aproxima, enfim. Só que em terceiro lugar ele fala sobre a comunhão do Espírito Santo, né? A comunhão, a unidade. Esse relacionamento ele vai perdurar se além do amor, se além do favor existir a comunhão. Se além do amor, além do entendimento, do favor de não merecer, houver o cultivo da comunhão. Esse cultivo é extremamente importante. O cultivo da unidade, o cultivo do todo, o nós, né? Quando eu fico um pouquinho de lado e o nós passa a ser priorizado. É isso, meus amigos. Nós queremos aqui ouvir um pouquinho de vocês. Foi esse o conteúdo que separamos para hoje. E queremos trocar aqui um pouco com vocês. Fiquem à vontade. Alguém gostaria de falar algo? Você que está participando aqui pela primeira vez, você que já está há um tempo aqui conosco, né? Nós fizemos 4 encontros durante o mês de janeiro e foram muito preciosos. Nós falamos sobre, no princípio, Deus, nós falamos sobre o poder das palavras, né, amor? O que mais que nós falamos? Foram tantas coisas. Caetano. Nós falamos sobre a gratidão, né? O poder da gratidão. Gratidão, reclamação, o impacto que Pra causa a gente- gratidão. Falamos do planejamento do casal, né? Isso. Foi muito... Metas, Crescemos bastante. objetivos.
Agora, hoje nós chegamos na hora da morte, né? Não sei se teve algo antes, mas deu para ver os slides. E realmente, se a gente não tomar cuidado, a morte chega no casal, chega na casa. Eu com a minha esposa, a gente tinha o costume de orarmos juntos. Daí, às vezes, um não tá num pensamento, outro no outro. E hoje a gente ora individualmente. Olha Vamos só. tentar aí fazer esse exercício essa semana para que fortifique mais ainda, né? Ganhar força. Amigo, eu vou te falar uma coisa. É, a sua sinceridade, confiança e transparência é muito nobre. E nós estamos falando hoje aqui sobre a morte do nós. É quando muitas vezes a individualidade, ainda que inconscientemente, toma conta das nossas vidas, né? E olha a importância do nós. Não que você, não que Deus não esteja com você, mas olha que incrível. Se dois ligarem na terra, será ligado no céu. Olha que incrível. Onde estiverem dois ou mais, né, reunidos em meu nome, olha que poderoso isso, né? O poder da unidade. E por isso que nós falamos, Caetano, Concordarem, né? falamos desse exercício durante a semana, né? Olha que interessante, quando os discípulos estavam com Jesus, e eles viram ali Jesus fazendo milagres, multiplicando, andando sobre as águas, tantas coisas, né, aconteceram extraordinárias. O que eles pediram para Jesus? Pedro chegou e falou assim: Mestre, ensina-nos a orar. Ele não falou assim, ó, mestre, me ensina. Ele falou, mestre, ensina-nos. Olha que incrível, né? Quando a gente tem uma pessoa assim, consciente do poder da unidade, né? Porque eles entenderam, penso eu, que todos aqueles feitos tinha algo que ativava tudo isso, a oração. Por isso que nós estamos propondo esse exercício. O que nós queremos construir aqui é algo extraordinário, mas a base é a oração. Traz esse senso também de voltar para o momento presente. Exatamente, porque a gente está correndo, está fazendo um monte de coisa, cada um no seu individual, no seu automático, e quando a gente traz para o momento presente, para o aqui e para o agora, a gente lembra de zelar pelo que é importante, a gente lembra de que façamos assim na terra como é feito nos céus, né? A gente entende que esse núcleo, essa família, é uma centelha divina e que, assim como é feito no céu, então vamos fazer, né? Vamos concordar, né? Não é que existe uma força, existe toda a força nessa concordância, né? Nós nos tornamos invencíveis, imbatíveis, né? Isso é uma chave, né? De realmente entendermos que a gente é imparável se nós estivermos, né, no todo, né? Se nós estivermos em comunhão, em concordância, em dois ou mais, né? A gente vai ficar tão forte quanto um cordão de 3 dobras. Não vamos nos romper. É isso, amigo. A atividade aí, então, é a oração, tá? Você e a Lê aí na semana, ó, Praticarem. porque os Essa é uma resultados são frutos. Pode falar, é amigo. uma é uma das nossas buscas, na verdade, é caminhar em unidade, né? Nós como casal e com Deus, logicamente, né? Mas a Muito. gente sabe que a vida no dia a dia acaba dispersando. Então, A é gente, trazer esse senso de presença mesmo. Vamos sim, voltar para o que realmente importa. verdade. Alguém gostaria de compartilhar algo, gente? Eu, é, eu achei muito legal, né? Que fala sobre unidade, não só pra gente ficar juntos, mas a gente, tipo, ter o mesmo pensamento, falar a mesma língua, tudo. E que também, eu ia falar no começo, no primeiro slide, né, sobre a porcentagem dos divórcios, só que aí eu tava pensando, aí depois não deu tempo. Mas eu achei que a gente tem que, né, os caras têm que se esforçar, porque casou, né?
Então agora a gente vive essa vida com essa pessoa, tal, se dedica, essas coisas. Muito bom, Sô. É Parabéns, filho. isso mesmo. A Sossô, né? A Sossô, ela viveu, né, como filha, uma situação de divórcio, né? Eu me divorciei, a mãe dela foi embora de casa para um outro relacionamento, nós ficamos, né, filha? E então a Sossô sabe da importância, né, de, de permanecermos, de estarmos aliançados. A Thaís é filha também de Pais separados. pais separados, então nós somos inimigos do divórcio, gente. E queremos ouvir aqui um pouquinho mais vocês. Por favor, fiquem à vontade, turma. Claudinha pediu para ativar o som. Claudinha, você quer falar alguma coisa? Não? Ah, beleza. Podem ficar à Não, eu não vontade. tenho experiência na área. Ah, imagina! Não tenho mesmo, eu nunca casei. Eu não Não, tenho não, filho. não, não como casada, mas assim como assessora, né? O tempo todo a gente Sim, exerce um trabalho, não é mesmo? sim, Você o tem o seu tempo todo. cãozinho que você cuida. É, Todo e tempo eu, a gente está se relacionando. e eu trabalho numa área masculina, né? Eu trabalho na engenharia, então eu vejo coisas ali dentro, e eu estou há muito tempo com a mesma equipe, então tem muito caos. Mas é onde a gente vai vendo, né? E no caso dos meus pais, que é a minha referência, eles, até o meu pai falecer de câncer, eles eram namoradinhos. Sim, De um, na hora que chegava o outro, ficar abraçadinho, sabe assim, fazer brincadeiras e tal. Então, eles, embora casados, eles eram namorados. Que eu acho que maravilhoso, esse é o segredo, é um segredinho também, sem sabe? dúvida. Deixar a coisa gostosa, a coisa leve, aquele friozinho na barriga, mesmo tanto com a pessoa, sei lá, 50, 30 anos, não sei quanto, mas muito tempo, né? E os filhos, né? Nós somos em quatro, mas eu acho que é assim, é temperar gostoso, sabe? Exato. Assim como no início, né? Não perder esse Isso, frescor. exato, o frescor. Isso não pode perder. É isso. Muito bom, Claudinha. Por isso, pessoal, vocês que chegaram um pouco depois, o que que nós falamos, né? Sobre esse cultivo. Se for o caso, talvez agora no começo você vai até colocar um alarme aí no seu celular. Não importa. Mas com o tempo, essa rotina se torna um hábito, daqui a pouco faz parte do seu dia a dia. Coloca um alarme lá, ligar para mim, para o meu amor, abraçar, enfim, faça isso, né? Torne uma rotina e aí você vai cultivando, como regar uma plantinha, como dar comida para o seu bichinho, né? É, é, existem N possibilidades. Vamos lá, pessoal, mas fale mais um pouco aí, vocês. A gente fala demais, né? Fala, Sueli, quer compartilhar com a gente algo? É como você falou, é como se fosse uma planta, certo? Que a gente tem que aguar. Então, você tem que chegar no ouvido do seu marido e falar baixinho, vou te contar um segredo. E ele fica assim, você fala, eu te amo. Então, são pequenas coisas que você vai fazendo, que faz a diferença. Nossa, que camisa linda, você está tão elegante, seus olhos hoje estão brilhando. Então, seu cabelo está bonito, e vai tocando no cabelo, entendeu? Então, assim, são pequenas coisas que você faz, que faz a diferença no dia a dia, né? Então, assim, as pessoas têm que aprender a, a cativar, né? Ter no Pequeno Príncipe lá fala, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. Da mesma forma que tu te tornas eternamente responsável pelo que você não cativa também, entendeu? Então, assim, você é uma pessoa, você tem dois caminhos. Ou você é uma pessoa que leva amor, alegria, paz em volta para toda a tua família, reconciliação, compaixão, ou você é uma pessoa que leva o quê? Raiva, discórdia? Então, não deixa as pontes quebrarem, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu gosto de fazer uma pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Quando tem uma situação assim que, como, que você fala assim, não,
fez isso, então eu nem vou lá na casa do meu irmão. Ele fez isso comigo. Aí depois você pensa assim, o que Jesus faria? Jesus, Jesus iria. Então eu estou indo. Esquece o que passou, tranca a porta do passado, vive o agora, tranca a porta do futuro, vive o agora. E é isso. Hoje é aniversário da minha menina, então hoje eu mandei uma mensagem para ela, liguei, já matei a saudade. Então, assim, é gostoso, não quebra as pontes, né? É importante, sabe? E família tem alguma coisa. Às vezes a família dá uma confusãozinha, dá, toda família tem. Qual família que não tem? Mas o importante é você não quebrar as pontes, não quebre as pontes. Faça Muito uma bom. ponte de amor, leva alegria, leva paz, sabe? E vai, vive um dia de cada vez, um grão de areia de cada vez. Eu falo muito isso, um grãozinho de areia de cada vez, um dia de cada vez, né? Muito bom, É, amiga. É, eu tenho né? E essa é só isso. você. E, pessoal, mais alguém gostaria de falar, comentar? Bosco, Rosângela, Érica, Alberto, Neiva, Lucila, tem uma turma boa aí. Fala, Boscão. Vocês conseguem me ouvir, gente? Sim, sim, amigo. Assim, nada a acrescentar, é só agradecer, né? É muito importante ouvir tudo isso e ter esses hábitos de princípios bíblicos inseridos no nosso dia a dia do casamento, né? Eu finalizo aqui minha participação agradecido e dizendo que não existe nada que justifique a perda familiar, né? Não tem dinheiro nesse mundo, não tem ministério, não tem chamado, não tem nada que justifique. Então, a família é o alicerce. Parabéns. Legal, amigo. Muito bom. É isso Excelente. mesmo, né? Não há nada que justifique a morte do nós, né? É aonde a gente se realiza, é onde a gente se encontra, né? É onde a gente se sente pertencente, é onde a gente ama, né? Então, assim, entender isso, né? E intencionalmente trazer esses cuidados, trazer a memória, né? Tornar ao início, tudo isso vai trazendo esse senso que a gente falou, né, de paixão, né, de time, de equipe, e aí a gente alimenta e retroalimenta, e a gente consegue entender o que é ter uma vida plena. A gente consegue tornar aquilo que realmente, verdadeiramente importa, né? O que a gente deve cultivar, o que a gente pode deixar para depois e o que realmente a gente não pode esquecer. É o que a Claudinha falou, traz o brilho no olhar de novo, né? É o que a Sueli falou. E a gente vai entender nos próximos encontros o quanto, quando a gente cuida da nossa comunicação, quando a gente desconfia para bem, quando a gente vai aprendendo como trabalhar isso, né? A gente fortalece esse nosso núcleo, essa nossa ogiva nuclear, né? Que é a nossa família. E amigos, nós queremos encerrar já, deu 1 hora, né? Tirando uma foto, fazendo uma oração, incentivando você a convidar alguém, né? Porque eu vou falar uma coisa, né? Como terapeutas, o que acontece muitas vezes? Quando um casal, geralmente, não é uma regra, mas quando um casal procura por uma terapia, por um treinamento, já foi para o espaço. Geralmente é assim. Ele não busca por prevenção. Então é igual o PT, sabe? Quando o carro deu PT, aí aciona o seguro. Ele não faz aquela prevenção, manutenção. Então, você que está aqui conectado, sabe a importância da prevenção, do cultivo, você está saindo na frente. Nós atendemos muitos relacionamentos, que as pessoas chegam assim e falam assim: olha, é a última coisa que a gente está tentando, a terapia, certo? Vocês estão dispostos? Daí o que procurou a terapia fala, claro que sim. O outro fala assim, eu não. E aí o que você faz?
né? Se a relação é feita de duas pessoas, o que que você faz nesse caso? O outro pode até falar assim, mas eu amo pelos dois, mas não adianta. Então, assim, cultivar é extremamente importante. E vamos tirar uma foto aqui, pessoal, para um incentivo para os demais, se vocês puderem fazer uma carinha legal aí, que vocês se sentirem, né, à vontade para isso também. Quem não quiser aparecer, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Aí, depois a gente manda lá no grupo e. Rô, querida, quer Ah, a falar? Rô apareceu aqui, ó. Rô, quer falar com a gente algo? Fique à vontade aí para nós já irmos para os finais. Vamos só tirar uma foto aqui, a Rô apareceu. Moscão, você pode voltar, desculpa-me. Vamos lá. 1, 2, 3, sorriso. Aí, turma. Rô, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Olha lá. Eu só quero agradecer também e dizer que é algo muito importante para a época que a gente está vivendo, falar de relacionamento, né? É desafiador, nós sabemos, a vida a dois. Então, assim, eu só quero agradecer por vocês se colocarem a fazer isso, né, em prol de famílias, em prol de casais, e Verdade. saber que é o que Deus tem para nós, né? Então, estou muito feliz de poder fazer parte de tudo isso e praticar o que eu estou aprendendo aqui. E só agradecer mesmo, vocês são maravilhosos. Ah, querido, obrigado, Rô. Valeu, obrigado por participar, por dispor esse tempo. E vamos. Olha aqui a fotinha do casal. Deixa eu ver, tá vendo ali? Ah, lá, muito bom. Lindos! Isso mesmo. Érica, Oi, Alberto, obrigada. Foi maravilhoso. lindos, lindos. Vocês Obrigada. são o nosso exemplo. Obrigada por tudo. Valeu muito essa primeira noite. Ainda bem que você foi a primeira. Exatamente, gente. E é isso. A magnificência de se gastar na construção do outro. vamos fazer aqui Exatamente. uma oração, então, para nós encerrarmos e até segunda que vem, né, às 21 horas. A gente vai aprofundar muitos conteúdos. Temos percebido essa direção de Deus. Família está no coração de Deus. Eu penso que nós estamos aí, talvez, na esfera mais importante da sociedade, que é a família, né? E encorajo vocês a lutarem pelos seus, a orarem por eles, a estarem firmes, né? Como o Samar entrou no campo de lentilha, e ele lutou por aquele espaço, até que a espada ficasse grudada na sua mão. Lute pelos seus. Se você não assumir o seu lugar, outro vai assumir, ou alguém ou alguma coisa, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, assuma o seu espaço dentro da sua casa, dentro da sua família, e Deus é por você, não tenha dúvidas. Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo, por essas famílias aqui unidas, representadas, por aqueles que se dispuseram esse tempo para conectarem, compartilharem, que o Senhor continue, Pai, acrescentando mais e mais. Nós já declaramos aqui, bendito aquele que vem no nome do Senhor, será muito bem-vindo, Senhor, que essa semente, Pai, que foi lançada essa noite, possa germinar, crescer, trazer frutos, Pai, uma multiplicação. Que o Senhor continue, Pai, prosperando a vida de cada um que está aqui, cada família representada. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós te agradecemos por cada um. Cada um aqui é resposta de oração. Nós vamos compartilhar aqui de oração com cada um, Senhor. Cada família aqui, Senhor, estará nos nossos alvos, Pai, durante essa semana. E temos certeza, Pai, que o Senhor iniciou algo maravilhoso e o Senhor é fiel para completar. Obrigado, Senhor. Traga o renovo, traga o amor, traga a reconexão, traga, Senhor, a paixão, traga a harmonia,
Traga o alinhamento de valores, expectativas, objetivos, Pai. Que tenhamos uma semana abençoada, debaixo da tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe Amém. todos vocês, gente. Amém. Deus abençoe. Um beijão. Amém. Deus. Deus abençoe. Amém. Boa Bom noite. descanso. Boa semana, pessoal. Tchau. Gratidão.